E no capítulo 1 nós meditamos sobre o nosso inimigo, né? Quem é o nosso inimigo? E vimos que a nossa doença é muito maior do que pensamos, pois o pecado não é apenas o que fazemos, mas o que somos. Nossa própria natureza se confunde com a nossa doença. Isso é muito grave. Por isso precisamos da intervenção do Senhor e da sua misericórdia sobre nós. E o nosso problema, o nosso pecado, a nossa doença é muito maior do que o que nós podemos imaginar. E aí a gente viu alguns versículos e concluímos que conhecer as reais dimensões da profundidade do nosso pecado vai nos ajudar a ter uma perspectiva correta de quem nós somos, da intensidade da contaminação e da grandeza da misericórdia divina. Então, quanto mais nós enxergamos a nossa pecaminosidade, quanto mais nós enxergamos o quão pecadores nós somos, mais nós devemos a graça, mais nós devemos a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus precisa superabundar onde abunda o pecado, né? Salmos 38, 7, se nós formos bem honestos, né? Olharmos para o nosso coração, nós vemos que não há parte sã na nossa carne, como Davi admitiu. E aí vimos também o caminho do arrependimento. Arrependimento é tristeza segundo Deus, né? Que a tristeza segundo Deus nos leva ao arrependimento. Aquela tristeza que nos causa simplesmente remorso, isso não é arrependimento. É aquela tristeza que nos é causada simplesmente porque nós fomos descobertos do nosso pecado, isso não é arrependimento. Arrependimento requer o convencimento de que eu estou errado, mas também uma mudança na direção do caminho correto. Foi o que Zaqueu fez. Na imagem nós vemos Zaqueu, ele se arrependeu e não mediu as consequências do seu pecado. Ele estava pronto para sofrer as consequências do seu pecado. E a trilha que nos ajuda a recomeçar começa com arrependimento. Quando um pecador reconhece a sua condição de perdido, quando admite que não tem como se livrar da prisão do pecado e diz: ó Deus, ser propício a mim, como o publicano em Lucas capítulo 18, 13, o Senhor entra em ação, como ele agiu com Isaías, por exemplo, e diz: eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Nós temos o auxílio do nosso Senhor Jesus Cristo para nos ajudar a trilhar esse caminho de mudança, de vencer os nossos pecados. A teologia bíblica da mudança, né? Romanos 8, 13 diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então aí, Romanos 8, 13, ele diz que há uma ação nossa de mortificar a nossa carne. Então, há uma cooperação entre nós e o Espírito Santo. Tudo isso procede primeiramente do Espírito Santo, mas há a necessidade de nós agirmos em direção à mudança, né? E mortificar os feitos do corpo para nós vivermos. Segundo lugar, nós temos é isso que eu falei agora, né? Temos a responsabilidade de causar a morte dos feitos pecaminosos, ou mortificar os feitos pecaminosos. E terceiro ponto, pelo Espírito pode ser, pelo Espírito, né? Ele diz: se pelo Espírito mortificardes o feito do corpo, certamente vivereis. Pelo Espírito pode ser definido como um meio pelo qual alcançamos a mudança. Uma vez que nós fomos salvos, nós fomos colocados num caminho de santificação para nos parecermos mais com Cristo. E esse caminho, vamos dizer, esse ambiente é o Espírito Santo. Então, pelo Espírito Santo aí, no Espírito Santo, é o caminho para nós alcançarmos a mudança, é o meio para nós alcançarmos a mudança.
o agente ou o instrumento da mudança. 2 Coríntios 3, 18 diz: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Aqui eu estou só revisando, tá? Os outros estudos, por isso que eu estou passando mais acelerado. À medida que o Espírito nos leva à contemplação da glória de Deus, da glória de Deus e da face de Cristo por meio da sua palavra, vamos passando por diferentes estágios de mudança, de glória em glória, à semelhança com Cristo. E aí nós vimos o resumo de tudo que estudamos da outra vez, está aí, né? Do teu pecado te queres livrar, se você se sente acossado pelo pecado sem saber aonde recorrer, o sangue de Jesus tem poder. Se quer com sua vaidade acabar, o sangue de Jesus tem poder. Os vícios, as paixões que te dominam, você quer dominar, há poder no sangue de Jesus. Quer se purificar, tornar-se mais puro, poder no sangue de Jesus. Tirar as manchas, aquilo que nos causa rompimento da nossa comunhão com o nosso Deus, a poder no sangue de Jesus. E assim podemos servir também no poder do sangue de Jesus. Cantamos ela da última vez e eu acho que é um bom resumo do que nós vimos. E entramos então no estudo de hoje. O estudo de hoje é capítulo 3 desse livro. Eu quis dar uma atenção maior porque é muito importante para todos os estudos que nós teremos. Lembrando que, após esse estudo, nós iremos entrar no estudo das raízes profundas dos pecados individuais. Praticamente todos os pecados é contemplado nesse livro. Quais são as raízes dele, onde pode estar motivado aquele pecado. Mas antes disso nós precisamos ter um bom fundamento para que a gente fale individualmente sobre cada pecado, né? E a coisa mais fácil de acontecer com o ser humano é o seu desejo servir como um engano para que ele possa pecar. E aqui eu trouxe algumas coisas que são que eu queria que vocês olhassem e vissem quem é o responsável por essas ações aí, né? Pensar, lembrar, saber, discernir, aqui tem a ver com o intelecto. Guardar, ver, meditar, temer, lamentar, odiar, isso tem a ver com sentimentos, né? Esse sujeito aqui, ele também é responsável pela luxúria, mas também por amor, por dar e também afastar-se, orar, alegrar-se, orgulhar-se, cantar, amar a Deus, fidelidade, justiça, enganação. Ele é responsável por criar ídolos também, por se endurecer, também por buscar a Deus, arrepender-se e crer. Quem vocês acham que é o sujeito aí de todas essas ações? Pessoa? A palavra aí é isso mesmo, é o coração. A palavra é o coração. É muito comum na Bíblia a gente ver Deus se referindo ao coração do homem e Deus interessado em nosso coração. Porque com o nosso coração é que nós seremos fiéis a Deus de todo o coração. Nós amaremos a Deus de todo o coração, como diz Cristo. Nós promoveremos atos justos de todo o coração. E também o coração é o lugar onde se criam falsos ídolos, falsos deuses, ídolos, né? O coração é o lugar onde há o endurecimento do homem para com Deus. Então o coração é uma parte extremamente importante para nós olharmos segundo a Bíblia. Então, vamos investigar então as raízes mais profundas do pecado, né? Gênesis 4, versículos 1 a 8, tem aí todos os versículos, nós não precisamos abrir. Nós vamos ler esses versículos e meditar um pouco sobre ele. Gênesis 4, 1 a 8 é o relato do primeiro assassinato. Então,
Assassinato é pecado? É. Mas onde ele se iniciou? Onde se iniciou o assassinato, né? O versículo 1 diz: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Aí inicia-se a queda que iria resultar num assassinato. Então disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, e a ti cumpre dominá-lo. Então o Senhor faz uma exortação a Caim, e ele diz que se você proceder bem, você será aceito. Se proceder mal, o pecado está à porta. O pecado é como alguém, uma fera terrível que está forçando a porta para entrar ao nosso coração e causar males. E nessa ilustração aqui, né, nesses versículos. E cabe a nós fecharmos bem o nosso coração para que o pecado não tome de conta, mas pelo contrário, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então aí está o título do livro, né? Desejo dominado. Então cumpre a nós, é nossa responsabilidade dominar o nosso coração, dominar os nossos desejos. Não é isso que acontece com Caim. E o versículo 8 diz: disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então nós vimos aí uma sequência. Primeiro a ira tomando conta do coração de Caim. Depois o Senhor o repreende, o Senhor dá a receita que ele precisa fazer para que ele possa ser aceito novamente. E a receita é cumprir com a responsabilidade dele de dominar o seu coração, de olhar para o seu coração e dominá-lo, dominar os seus desejos, e ele não faz isso, imediatamente vai e comete o assassinato. A luta contra o pecado não se dá no campo do comportamento, mas ocorre nos domínios do coração. Então o pecado, ele não vai ser vencido simplesmente nós olhando para o comportamento e tentando controlar comportamentos, mas nós temos que olhar mais profundo no nosso coração, as nossas intenções. Talvez se Caim tivesse feito isso e olhado para a ira que estava tomando conta dele, talvez ele não chegasse ao ato, ao comportamento de ter matado seu irmão. Então a luta contra o pecado, ela se inicia no coração. O 10º mandamento, ele traz muito bem essa ideia, né? Ele diz: 10º mandamento olha para o coração. Os 9 mandamentos anteriores diz respeito a ações, mas o 10º mandamento, ele olha para o coração e diz: não cobiçarás. A cobiça, né? O que é a cobiça? A cobiça é algo que o coração se deleita e tem grande prazer. A cobiça, ela não é utilizada, a palavra cobiça, que está lá no 10º mandamento, ela não é utilizada apenas em situações ruins, mas também em situações boas. Então a cobiça, ela pode ser traduzida como desejos, e os desejos podem ser bons ou maus. Aqui, logicamente, que o 10º mandamento trata dos maus desejos, né? Das concupiscências do coração. Mas a cobiça é algo que o coração se deleita e tem grande prazer. A palavra é utilizada em Isaías 53:2 como: olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Não havia nada que nos gerasse cobiça nesse sentido de desejo, né? No sentido bom.
Tiago 1, capítulo 1, versículo 13 a 15, fala mais sobre a cobiça, sobre o pecado. Ele diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então aqui nós vemos a raiz do pecado. Qual é a raiz do pecado aí? Aquilo que gera o pecado, primeiro, a cobiça. E aí se faz a pergunta, né? Dinheiro, sexo, uma estátua, essas coisas são pecado? Pecado está de como o nosso coração olha para essas coisas. O pecado está no coração do homem, na relação do coração do homem com essas coisas. Com uma estátua, ele pode adorar ou pode não adorar. Com o dinheiro, ele pode viver por ele ou pode dominar o dinheiro. Não deixar o seu coração ser dominado pela ganância. Ele pode olhar para o sexo como Deus quer que nós olhemos, e assim, isso é uma coisa pura e boa. Então, o pecado, ele não está nas coisas externas a nós, mas o pecado está no nosso próprio coração. Aí é claro, né? Cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelos seus desejos. E a cobiça, ela tem um poder muito grande de atrair e seduzir o nosso coração. Nós temos que estar atentos aos nossos desejos. Então a cobiça, depois de haver concebido, ela dá à luz o pecado. Então o pecado, ele existe ou não de acordo com o modo como nós lidamos com o nosso coração. A qualquer momento, caso haja dúvidas ou comentários a fazer, podem interromper, tá? Como um tolo de Provérbios 6, 25, podemos abrir lá. Provérbios capítulo 6, versículo 25. Alguém pode fazer a leitura, por favor? Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Então, o tolo não segue essa instrução e ele cede às olhadelas, ficamos encantados pela sua formosura, e assim a nossa cobiça, que ele fala aí, né? Não cobices no teu coração a sua formosura, mas ao ceder a cobiça, ao ceder aos desejos pecaminosos, nosso desejo de santidade, nosso desejo santo vai se enfraquecendo até que nossa vontade cede às propostas sedutoras da cobiça. Então, quando a vontade se une à cobiça, aqui há uma diferenciação entre a cobiça, o desejo e a vontade. A vontade é o desejo colocado em prática. A vontade é aquilo que realmente nos move a fazer alguma coisa. E ele diz que quando a vontade se une à cobiça, o resultado é a concepção e o consequente nascimento de um filho ilegítimo, o pecado. Então, as propostas da cobiça são tentadoras, são sedutoras, como Tiago diz. Mas nós precisamos olhar para o nosso coração e entender que nosso coração é enganoso, nosso coração tem maus desejos, desde a nossa infância, como Deus diz lá para Noé, né? Mas precisamos, cumpre a nós, dominá-lo. E aí há duas fases do engano da cobiça, né? Nós olhamos que o pecado ele nasce com a cobiça, e a cobiça ela tenta nos enganar
em duas fases. Ele traz a primeira fase como a atração. Ela nos atrai, ela desperta nossa atenção. E nessa fase, os nossos pensamentos, ela utiliza de pensamentos e desejos dos nossos corações que agradam os olhos, né? Os olhos são parte fundamental do guardar o nosso coração. Guardando os nossos olhos, como o Salmo 101:3 Davi faz, podemos abrir lá. Salmo, capítulo 101, versículo 3. Alguém pode ler? Não porém coisa injusta diante dos meus olhos, ao comer seu proceder, nos que se desviam. Nada disso se me pegará. Então Davi faz um voto, né, de não pôr coisa injusta diante dos seus olhos. Mateus 6, 22 e 23, aqui há nos capítulos 5, 6 e 7, né, o Sermão do Monte, em Mateus, podem abrir lá também, Mateus 6, 22 e 23, há uma ênfase de Jesus no coração, né? Não no comportamento, mas no coração. Alguém pode ler? Mateus 6, 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grandes trevas serão. Então, os olhos são a luz, né? São a lâmpada do corpo, como ele diz aí no versículo 22. Se essa luz for trevas, grande escuridão estará em nosso corpo, né? Em nossa vida. Mas se os olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Então é extremamente importante a questão dos olhos, tanto os olhos físicos como também os olhos espirituais. E aquela pergunta que eu já fiz, né? A cobiça é algo do coração. É uma batalha interna no âmbito dos pensamentos, vontade e emoção. Nós devemos concentrar a nossa atenção, nosso coração, para que a cobiça não ganhe terreno em nossas vidas. Por isso, é tão essencial o nosso constante contato com a palavra, pois ela é capaz de sondar os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4, 12. Salmos 139, 23 e 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, é fundamental no processo de vencer o pecado que nós saibamos que ele é uma batalha do coração, os pensamentos, emoções e vontade, e que é essencial que nós estejamos em constante contato com a palavra de Deus, porque o nosso coração é enganoso. Porque muitas vezes, como Davi fala também no Salmo 19, 12, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Então, existem muitos pecados, existem talvez coisas que o nosso coração está sendo enganado pela cobiça, nós podemos não estar enxergando isso. No momento em que a palavra nos exorta, no momento em que o Espírito Santo, utilizando a sua palavra, nos exorta, nós tomamos conhecimento muitas vezes de coisas que nós nem sabíamos que estávamos pecando. Então é extremamente importante o nosso contato com a palavra. É por isso que Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 18 e 19, diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Precisamos ter os olhos, nossos corações, iluminados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus.
E aí, a segunda fase é a fase da sedução. Uma vez atraídos pela cobiça, olhando para ela, ela nos seduz. A palavra sedução, né, significa ser enganado ou iludido com uma isca. Vamos abrir aí Tiago, deixar esse texto aberto, que aqui nós estamos falando desse mesmo texto. Tiago capítulo 1, versículo 14. Tiago capítulo 1, versículo 14. Alguém pode ler novamente? Pode ser o Bel agora, né? Que não tinha lido na outra. Então, a cobiça do nosso coração, entenda que a cobiça não é algo externo, é algo nosso, né? Ele diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. A cobiça faz parte de quem nós somos. Ela tenta, aí como ele diz, quando esta o atrai e seduz. Então a primeira parte nós vimos a atração, né? A cobiça nos atraindo, e agora essa segunda parte, né? O atrai e o seduz. Essa palavra aí, o seduz, é como alguém sendo fisgado por uma isca. E uma isca para um peixe é algo bom, né? Você utiliza algo que ele olha e deseja. E assim é com a cobiça. Só chutando um negócio aqui. A cobiça, ela trabalha colocando em nossos olhos algo belo e algo que nos promete satisfação. Promete nos satisfazer. Mas por trás o que ela não diz são os perigos que ceder a ela traz para o coração humano. E é um perigo mortal, né? Provérbios capítulo 7, 21 a 23, alguém que deu atenção à cobiça, alguém que entregou o seu coração à cobiça, e a cobiça no capítulo 7 aqui de Provérbios faz propostas tentadoras, sedutoras, que atrai com beleza. E aí no fim, esse homem termina com uma flecha em seu coração. Ele diz: seduziu com suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, e o arrastou. Ele, no instante, a segue como o boi que vai ao matadouro, como o cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, as propostas da cobiça não são você vai terminar chorando, arrependido, desiludido. Não. As propostas da cobiça é satisfação. Você vai se sentir bem dando ouvidos ao meu chamado. A palavra seduz, em Tiago 1,14, né, esse texto que nós lembramos, tem o significado de ser fisgado com um anzol. O pecado fatalmente nos controlará e o resultado será terrível. Assim como um peixe que é fisgado por um anzol é controlado pela vara, nós também seremos controlados naquele momento onde seguimos a cobiça. E aí, para finalizarmos aqui o estudo, olharemos um pouco sobre o caso do Éden. Adão e Eva no Éden são também tentados pela sua cobiça e há um resultado terrível. Um exemplo vivo da conquista, quando a cobiça conquista o nosso coração. Se a cobiça está ligada à busca de satisfação ou realização, ela se nutre na falta de contentamento ou na inveja. Então, as propostas da cobiça são satisfação e realização. E se ela se nutre nisso, se ela está ligada a isso, se essas são suas promessas, então ela se alimenta da nossa falta de contentamento com o que Deus nos deu ou quem somos em Deus.
Por acharmos que merecermos ter ou ser aquilo que os outros têm ou são, passamos a desejar o que não temos e a ser o que não somos. Vamos para o texto. Gênesis capítulo 3, versículo 4 a 6, está aí. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Essa é a proposta. Proposta bonita, proposta tentadora. Ser como Deus, abrir os olhos, conhecimento é ofertado aí também pela cobiça, e a mulher cede a essa cobiça, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, lá para o final. Então, as propostas da cobiça são, aos olhos carnais, prazer, satisfação, novas potencialidades, eu poder fazer coisas que eu não podia antes, liberdade plena, conhecimento, independência. Então, a cobiça, a nos atrair, nos seduzir e nós darmos espaço em nosso coração, ela cria raízes no coração, e a mulher, com os olhos já da cobiça, começa a olhar para a árvore e desejá-la, né? Era boa de se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Descontentamento com Deus, com o que Deus nos dá, é sempre uma indicação de que a cobiça está nos dominando. Achei muito interessante essa frase, né? Como eu sei que eu estou cedendo ou não, sendo dominado ou não pela cobiça? Olhe para as suas insatisfações. O que é que está me deixando insatisfeito no momento? Então, descontentamento com o que Deus nos dá é sempre uma indicação de que a cobiça está nos dominando. A mulher morde a isca, né? E o resultado não poderia ser pior. Romanos capítulo 5. A morte passou a todos os homens. Com o mal não se brinca, e para vencê-lo precisamos cortar as suas raízes. Então não adianta nada a gente olhar para o mal, olhar para o pecado e querer podar as ervas daninhas só nas suas flores, na parte externa. Nós precisamos olhar para o mais profundo do nosso coração e enxergar quais são as raízes do nosso pecado. E aí ele dá 3 P's para nós seguirmos em direção a essa mudança, né? Essa vitória sobre o pecado. O primeiro P seria a percepção. Nossos atos não surgem do nada. É o que eu tenho dito até agora. O pecado, aquilo que se traduz em comportamento, ele não surge do nada. Não é simplesmente um pensamento isolado, algo que aconteceu sem eu querer. Nossos atos, eles nunca surgem do nada. Antes das ações estão as motivações das ações. Por isso, tenhamos sempre a prática de examinar as motivações por trás dos nossos pecados. Eu caí. Qual foi o motivo pelo qual eu caí? Qual foi o motivo pelo qual eu caí? Será que foi porque a menina estava com uma roupa inapropriada? Será que foi porque o computador não está ajustado para que eu possa ser controlado? Isso tudo ajuda. As coisas externas podem contribuir ou não, ser usadas ou não por Satanás e pela nossa própria cobiça, para nós cairmos ou não. Será que foi a oportunidade? Será que o fato de eu ter pecado foi que o celular estava lá e ninguém estava olhando? Será que foi porque a nota de R$100 caiu e a pessoa foi embora, ela não ia precisar? Será que é isso a raiz do pecado? Não, nós temos que olhar, se nós pecamos, qual foi a motivação no nosso coração? Por quê? Por que do roubo? Por que do adultério? Por que da fornicação? Por que nós cometemos esse pecado? O que é que o meu coração desejava? Por que eu não estou satisfeito em cumprir o que Deus me ordenou a cumprir? Por que eu quis olhar para o pecado e buscar satisfação no pecado e não
no cumprimento do que Deus nos ordena. Então, olhar para as motivações por trás do pecado. Nunca ficar no nível superficial de circunstâncias, de coisas externas. Isso aguçará a nossa percepção para evitar a próxima queda. Peça a Deus e aos irmãos para ajudarem a sondar o seu coração. Nós somos reunidos em igreja, não é para nós chegarmos aqui todo domingo, nos reunirmos e depois ir embora e acabou. Nós fomos reunidos por Deus como igreja para que nós pudéssemos estimular uns aos outros a sermos mais parecidos com Cristo. Então nós temos o dever, irmãos, de olhar para as falhas dos outros e com amor e com vontade de ajudar o irmão a ser edificado, exortar uns aos outros. É nosso dever, não será que eu posso fazer isso? Será que eu devo fazer isso? Isso não deve estar em questão para nós. Nós devemos fazer isso uns com os outros. E aqui eu peço aos irmãos que, caso vejam alguma falha, alguma coisa que eu possa melhorar, que façam isso. Que me exortem, que façam o que a palavra de Deus diz, para que eu possa vencer pecados que às vezes eu nem imagino que possa cometer. Mas o Senhor, ao orar como Davi orou, né? Senhor, mostre aqueles pecados que me são ocultos. Pode ser que Deus use os irmãos motivados pela palavra de Deus, embasados na palavra de Deus, para nos exortar. Então, perceber quais são os reais motivos do nosso pecado. O terceiro P é o perigo, ter noção, ficar atento para que o perigo que está diante de nós, para o perigo que está diante de nós. Tiago fala da nossa própria cobiça. O risco de sermos iludidos é sempre muito grande. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja para que não caia. Então, cobiça é algo que está na nossa constituição. Nossa constituição caída, até nós sermos transformados na glória, nós lutaremos com cobiça no nosso coração. Então, nós temos que entender que nós somos extremamente propícios a pecar. Que a nossa carne, ela quer nos fazer, a nossa carne, ou seja, a nossa natureza humana, ela quer nos fazer pecar. Então, temos que estar atentos ao perigo. Nós estamos sempre em batalha, sempre tendo que olhar para o nosso coração. E o terceiro P aí é a palavra. É possível se livrar das artimanhas da cobiça? É impossível se livrar das artimanhas da cobiça sem a luz da palavra de Deus. Quem deseja realmente viver uma vida santa precisa do alimento da palavra de Deus, meditando nela de dia e de noite. A questão, porém, não é apenas cumprir o ritual da leitura, mas pensar no que se está lendo, envolver a mente e pedir ao Espírito Santo iluminação para entender a verdade revelada, bem como o desejo de praticá-la. Precisamos pedir iluminação do Espírito Santo para que a palavra nos mude. Pedir iluminação do Espírito Santo e não estar em contato com a palavra que nos muda, também não vai surtir muito efeito. Então precisamos estar em contato com a palavra. Quantos pecados já não foram revelados na minha vida através de leitura da palavra de Deus? Quantas mudanças de direção eu já tive na minha vida por um texto da Escritura, por um estudo sobre a Escritura, que, olha, não é essa maneira correta de fazer essas atitudes, de tomar essas atitudes. Então precisamos conhecer a palavra de Deus. Não é aquela prática de, Senhor, eu estou pecando sobre isso, vou abrir aqui em qualquer lugar e o Senhor me mostra como é que eu vou mudar. Não. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, meditar, para que com o tempo a palavra de Deus vá sedimentando, vá fundamentando as minhas ações. Cada vez mais eu possa tomar ações, tomar atitudes no externo, motivado com o que o meu coração aprendeu sobre a palavra de Deus. Então precisamos viver na palavra. Conhecer as estratégias e manifestações do pecado
pode nos ajudar a ser cada vez mais vitoriosos. Identificar suas raízes profundas nos ajuda a vencer as batalhas. Então é nessa trilha que nós vamos seguir nos próximos encontros aos sábados. Olhar quais são as estratégias e manifestações do pecado em cada área que nós iremos estudar. Quais são os... Vamos pegar, por exemplo, aqui... capítulo 11, ele fala sobre ansiedade e preocupação. Qual é a raiz do nosso coração que fundamenta, quais são as artimanhas do pecado para que nós caiamos nesse pecado? Pecado de ansiedade, de medo, de preocupação. Então, é um exemplo de como será o caminhar, né, durante esses sábados. Então, conhecer essas estratégias, estudar sobre isso, é um grande passo para nos fazer vitoriosos sobre eles. Talvez olharmos para as raízes do nosso pecado, como nós nunca talvez olhamos. Tem, por exemplo, o primeiro pecado aqui que nós vamos estudar, eu preciso ler novamente aqui, isso aqui. Eu preciso reavivar o que a palavra de Deus diz sobre isso. É a obesidade. O primeiro pecado é esse. Então você não imagina que a obesidade ela pode estar relacionada com o pecado. É difícil, né? Assim, a gente relacionar isso tão diretamente. Mas é interessante que tem raízes nisso também. Preocupação, medo, inúmeros pecados podem estar com raízes em coisas do nosso coração bem profundas. Nós precisamos olhar para elas para que possamos vencer as batalhas contra elas. Alguma pergunta? Um momento para tirar dúvidas e comentários. Podemos ficar bem... Se não temos nenhuma dúvida ou comentário, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, Senhor, nosso coração é enganoso, Pai. Sabemos que estamos lidando com algo que tem grande propensão a se afastar de Ti, Senhor. Mas confiamos em Ti, confiamos no Teu Filho amado Jesus Cristo, confiamos no Teu Espírito Santo, confiamos na Sua direção através da Sua palavra, através dos irmãos, seja de qual for a Sua direção, nós confiamos nela. Pedimos que o Senhor nos mostre, Senhor, as raízes profundas dos nossos pecados, que possamos olhar para eles, entender, Senhor, o perigo, entender que até os pecados mais abomináveis, Senhor, muitas vezes eles iniciam em coisas que não são tão agressivas assim e nós nem percebemos. Que nosso coração esteja sensível, Senhor, ao Espírito Santo. Nosso coração esteja sensível e com a vontade inclinada, Senhor, a agradar a Ti, a mudar, Senhor, a avançar em santidade. Pedimos o Teu auxílio, Senhor, para isso. Te oramos no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. De onde vêm as guerras e contendas? De onde senão do coração? Quem é tão enganoso e perverso? Quem é senão o coração? Quem vive fabricando falsos deuses? Oh, sim, é o decaído coração. Senhor, vem dirigir-me por inteiro e pelo sangue do Cordeiro, vem lavar meu coração.